Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo e hoje é dia de vídeo comparativo. Estarei fazendo a comparação entre duas Bíblias que são semelhantes apenas no nome, tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui a Bíblia de Estudo do Discípulo, da Editora Geográfica. Nós já fizemos review desse material, uma Bíblia indicadíssima. E também a gente vai fazer uma comparação aqui com a Bíblia do Discípulo, da Editora Vida. São Bíblias completamente diferentes, apesar do nome parecido, mas são Bíblias com propostas diferentes e é isso que eu vou estar mostrando para vocês agora, tá bom? Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue a nossa página, o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, e deixa o seu like aí no nosso vídeo, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a gente. Então vamos lá. A Bíblia de Estudo do Discípulo, da Editora Geográfica, olha só. Eu vou fazer algumas comparações só para vocês entenderem que é uma Bíblia completamente diferente. A diagramação da capa, olha só, é diferente, tá? O tamanho também é diferente, embora elas sejam aí praticamente da mesma altura, mas eu quero chamar a atenção que a Bíblia de Estudo do Discípulo da Editora Geográfica é mais grossa que a Bíblia do Discípulo da Editora Vida. A capa, são um pouco parecidas, embora eu considere a capa da Bíblia do Discípulo da Editora Vida um pouco melhor. A diagramação segue aquele padrão, mas eu vou mostrar agora o interior dessa Bíblia, tá? O interior delas são bem diferentes. Olha só, duas fitinhas de marcação de página, a borda das páginas dourada. Vamos começar com a Bíblia do Discípulo, que é esse material aqui da Editora Geográfica, parceria aí com a IBB, né? Olha só, a qualidade do papel, nós já dissemos que o papel dessa Bíblia não é um papel muito bom, né? Poderia ter sido melhor, um papel melhor, mas enfim. O conteúdo dessa Bíblia é maravilhoso. Olha só, a Bíblia de Estudo do Discípulo, a segunda edição. A tradução dessa Bíblia nós encontramos aqui na ficha catalográfica. Ela leva o texto João Ferreira de Almeida, edição revisada e atualizada de acordo com os melhores textos. É uma tradução da imprensa bíblica brasileira. É a famosa Almeida Recebida. E essa Bíblia ela foi traduzida do original, a Disciple Study Bible. Uma Bíblia que foi publicada em 1988 e em 2011 a Editora Geográfica publicou aqui no Brasil. Essa é a segunda edição, setembro de 2013. Então essa Bíblia ela vai trabalhar vários assuntos concernentes à doutrina cristã. Então uma Bíblia de estudo que vai trabalhar a parte do discipulado, mas dentro da doutrina cristã. Então ela é altamente teológica, nós já fizemos o review dela, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aí vocês vão encontrar estudos aqui, um esboço de doutrina, vocês vão encontrar no início, tem uma parte aqui muito legal, que é um resumo aí das principais doutrinas bíblicas. A gente vai ter aqui também, olha só, introdução a cada livro, e notas de rodapé, que são notas de estudo, tá bom? Então, essa Bíblia vai trabalhar dessa forma. Notas de estudo que vão entrar em alguns temas, como, por exemplo, temas teológicos, criação, salvação, eleição, bênção. Então, as notas de estudo, mordomia, por exemplo, vão trabalhar nesses temas, família, humanidade, ética cristã. Então, ela, evidentemente, que na minha opinião, um nome melhor para essa Bíblia seria Bíblia de Estudo das Doutrinas Cristãs, porque ela vai focar muito nessa parte de doutrina, tá? Com uma teologia bem fácil, não é nada assim aprofundado, assim no caso técnico, mas é uma teologia aprofundada, mas não com linguagem técnica, uma linguagem bem fácil, notas de fácil entendimento. Então olha só, texto bíblico em 2 colunas, e abaixo as notas de rodapé. Não tem referências cruzadas. Então, o texto bíblico é basicamente isso. Você não vai encontrar, assim, muitas coisas junto aqui ao texto bíblico. Basicamente, você vai encontrar notas de rodapé, que são muitas, tá? Uma Bíblia que tem muitas notas de rodapé.
e introduções a cada livro, tá? Olha só, notas de estudo que abordam diversos assuntos dentro da doutrina cristã. Bom, então esse é o conteúdo aqui introdutório e o conteúdo do texto bíblico, tá bom? Já a Bíblia do Discípulo, da editora Vida, essa linda Bíblia, que na minha opinião é uma Bíblia muito bonita também, é uma Bíblia que eu uso bastante. Eu gostei muito da qualidade do papel. Eu achei o papel dela um pouco melhor que da Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica. Então, olha só, uma Bíblia editada e publicada no Brasil pela editora Vida. Ela também é uma tradução da Bíblia del Discípulo, uma Bíblia que foi lançada fora do Brasil. Então, é uma tradução dessa Bíblia, tá? Então, a gente tem aqui um sumário inicialmente, tá? É uma Bíblia que, inicialmente, vocês não vão encontrar tantos recursos, mas ela vai trabalhar com alguns símbolos, né? Que tem uma instrução como usar a Bíblia do discípulo. Ela trabalha junto ao texto bíblico com esses ícones, uns símbolos, né? Com algumas notas especiais. Em seguida, a gente tem aqui uma apresentação básica sobre o Evangelho. Então, vocês percebem que é uma Bíblia que vai trabalhar um pouco mais, de forma exclusiva, a parte do discipulado. Diferentemente da Bíblia de Estudo do Discípulo, que vai ser uma Bíblia mais geral, de doutrina cristã, e aí sim trabalhando o discipulado dentro da doutrina cristã, tá bom? Então, a gente tem aqui um pequeno estudo sobre o Antigo e Novo Testamento. A gente tem um plano de leitura diária das Escrituras, né? Uma introdução à Bíblia. Então ela tem alguns recursos diferentes, né? Vocês percebem que são Bíblias totalmente diferentes. Introdução ao Antigo Testamento, ela traz introdução aí aos testamentos. Em seguida a gente já entra no texto aqui, introdução ao livro de Gênesis. Os livros vão possuir essa introdução. É bom a gente lembrar, introduções também bem legais. E aí nós entramos no texto bíblico. Você já percebe que a diagramação é um pouco diferente, né? Lembrando que essa Bíblia tem o texto Nova Versão Internacional, que é o texto NVI. Esqueci de dizer isso. Então já é um texto diferente da outra Bíblia, da Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica. Então a gente vai ter uma diagramação diferente. Aqui tem um verde junto à diagramação, né? A Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica, é preto e branco. Então a gente tem texto bíblico em 2 colunas e vocês não vão encontrar notas de rodapé. Então não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia com recursos. Vocês encontram alguns quadros, como esse aqui, né? Um quadro explicativo sobre os 7 dias da criação. Vocês vão encontrar alguns quadros de estudo, né? Sempre visando o discipulado, tá? Instrução dentro da palavra. Olha aqui, Deus e suas estruturas. Vocês encontram alguns recursos bem legais. E junto ao texto bíblico, vocês vão encontrar alguns quadros com aqueles ícones. Vocês lembram lá no começo? Aqui tem tipo um pergaminho, né? Vamos ver que ícone é esse. O pergaminho vai trabalhar a profecia messiânica. Então aqui a gente tem uma profecia messiânica em Gênesis 12, né? E aí ele vai seguindo, olha só, tem partes aqui que vocês não encontram nada, só texto bíblico. Não é uma Bíblia com muitos recursos junto ao texto bíblico, como por exemplo a Bíblia de Estudo do Discípulo, tá bom? A letra também é um tamanho aí médio, é uma letra um pouquinho maior que a Bíblia de Estudo do Discípulo. Vocês perceberam, olha só, aqui a gente tem uma mão, né? Então vamos ver que nota é essa. Analisando aqui no ícone, ela vai trabalhar uma nota de estudo. Tá bom? Então aqui já é uma nota de estudo de Gênesis 22:14. Comparando com o texto bíblico aqui da Bíblia de Estudo do Discípulo, vocês percebem que a letra é um pouquinho maior. A letra da Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica, é pequenininha, mas dá para ler tranquilo, né? Já a Bíblia do Discípulo, da editora Vida, ela é um pouquinho maior, tá? Eu gostei do espaçamento, né? Diagramação. A Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica, essa aqui do lado esquerdo, ela tem uma diagramação muito simples, né? A folha eu não gostei, é um papel reciclado. Já a diagramação da Bíblia do Discípulo, da editora Vida, é uma diagramação melhor. Então, em termos de acabamento e qualidade do material, a Bíblia do Discípulo, da editora Vida, essa Bíblia aqui, ela ganha de
de 10 a 0, tá? Agora, o conteúdo, vocês percebem que já no texto bíblico, a Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica, ela ganha e de muito, né? Ela tem muito mais recursos. Mas vamos continuar a nossa análise de comparação. Eu não vou analisar a questão de notas, né? A gente já fez o review falando um pouquinho. Mas essa Bíblia aqui do Discípulo, da editora Vida, nem notas de estudo ela tem. Ela vai ter algumas pequenas reflexões junto ao texto. Mas não é uma Bíblia assim que vai ter tantas notas de estudo. É só livro de Juízo, a gente tem aqui uma nota da tradução, né? Ela tem introduções a todos os livros, mas ela não tem tanto recurso assim, tantas notas, né, junto ao texto bíblico. Então, é basicamente isso que ela vai ter. Deixa eu pular aqui para o Novo Testamento. A gente vai encontrar aqui Graça, Romanos e Gálatas. Então tem alguns estudos, aqui o finalzinho de Romanos, 1 Coríntios. E aqui a gente encontra, inclusive tem quadros desse que te direciona para outros estudos, né? Então isso também é bem interessante. Olha só, aqui tem um quadro, tem 3 notas aqui de estudo. Então algumas folhas têm bastante notas, né? Outras praticamente não tem nada, né? Então aqui 1 Coríntios tem uma notinha aqui. Novo Testamento geralmente tem mais notas. Mas se a gente comparar com a Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica, olha só. Tem muito conteúdo. Tem muito mais conteúdo, né? Então, comparando aqui texto bíblico, né? E o conteúdo no texto bíblico. Olha só. 1 Tessalonicenses. A Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica, ela leva vantagem, tá bom? Bom, ao final do texto bíblico, agora nós estamos com a Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica. A gente tem muito conteúdo no final, tá? A gente tem um glossário de termos teológicos. Eu já apresentei isso no review, inclusive vou deixar o review dessas 2 Bíblias aí na descrição. E aí a gente tem alguns auxílios aqui de estudo, né? Uma tabela de pesos e medidas. E a gente tem uma ajuda para o estudo das doutrinas. A gente tem um resumo das doutrinas cristãs. Então é uma mini teologia sistemática para você estar estudando e compreendendo. Olha só, tem o resumo da doutrina do Espírito Santo, doutrina de milagres, propósito da salvação, eleição, tá? Então é muito legal, olha só. Escatologia, missões, muito conteúdo para você estar estudando. Em seguida, ainda na ajuda para o estudo das doutrinas, a gente tem uma parte da teologia histórica. A gente tem a história das principais doutrinas, para te ajudar a entender o desenvolvimento de cada doutrina cristã. Isso é muito legal, tá? Então, a doutrina de Cristo, a história da doutrina do homem, a história da doutrina do pecado. Então, é um conteúdo que eu nunca vi em Bíblia de estudo, tá? Isso é muito legal, um diferencial dessa Bíblia. Em seguida, a gente tem aqui recursos para a vida. E aí ela vai trabalhar a questão de relacionar a doutrina cristã à vida de discipulado, tá? Então é um foco legal dessa Bíblia. Então ela vai trabalhar desde a pessoa, né, recebendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, até ela se tornar aí um discipulador também, tá? Então olha só, é muito conteúdo para estar te auxiliando nisso aí, tá bom? Olha só, a gente tem aqui algumas perguntas. Como saber qual é o seu dom? Então ela vai trabalhar essa parte prática do discipulado, que é um diferencial também dessa Bíblia, tá bom? Então olha só, muito conteúdo, estágio de crescimento espiritual. Estou pulando aqui, não vou mostrar tudo, mas essa parte de recursos é para você praticar tudo aquilo que você aprendeu lá naqueles recursos, como as notas de estudo, o estudo da doutrina cristã, para você agora viver na prática e viver o verdadeiro evangelho. Bom, então aqui a gente tem depois um índice de referências doutrinárias. Isso é muito bom também. Olha só, para estar te ajudando a encontrar, por exemplo, a graça divina por trás da salvação. Tem todas as notas tem todas as referências bíblicas que te levarão a estudar esse tema. A volta de Cristo, por exemplo. Então aqui tem Mateus 24, Marcos 14, João 21,
Atos 11, capítulo 1, 1 Coríntios 11. Então é bem legal esse tópico. Então no final a gente tem ainda alguns mapas, alguns diagramas aqui muito interessantes, tá? Também para te ajudar no estudo. Então vocês percebem que é uma Bíblia com muito conteúdo no final e conteúdo completo para você. A Bíblia do discípulo, ela vai trazer no final, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, que basicamente o conteúdo dela está no final, né? O conteúdo de estudo. E ela tem muita coisa no final também, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Chegando aqui em Apocalipse 20, a gente tem ajudas para o discípulo. Olha só, quantidade. Então a gente tem um estudo aqui, um discípulo de Jesus. Então o material extra dessa Bíblia vai trabalhar um item que a Bíblia de Estudo do Discípulo trabalhou, que é a questão da parte prática do discipulado, né? Então a gente tem aqui um texto do discípulo de Jesus e depois a gente tem um estudo muito bacana de recém-convertido a discipulador, o crescimento na vida espiritual. A gente tem um esboço de tudo que é trabalhado nesse recurso e aí a gente tem aqui o início, começando com a nova vida. E aí eles vão trabalhando temas, olha só, coisas bem práticas, né? Coisas bem práticas mesmo do discipulado. Então, é um conteúdo muito prático, de fácil entendimento, é o diferencial dessa Bíblia. Tá? Aí ela tem um diferencial bacana. A Bíblia de Estudo do Discípulo traz algo parecido, mas não de uma forma tão prática como esse estudo. Então, vocês percebem que é um estudo muito interessante, né? Detalhe aqui, a gente já está em outro estudo, depois do recém-convertido ao discipulador, a evangelização passo a passo. Então aqui a gente tem um esboço, e aí o estudo propriamente dito, com bastante referências para estar te auxiliando com relação a isso, tá? A parte de evangelização, que já é uma consequência do discipulado. Depois que você faz discípulos, o discípulo vai evangelizar para fazer mais discípulos. Bom, em seguida a gente tem objeções e dúvidas. Objeções e dúvidas têm valor para Deus. Então tem um estudo aqui interessante também para estar fundamentando e também amadurecendo a fé, né? Um estudo bem interessante, até um pouco apologético, para estar te auxiliando nisso aí também, tá? Então ela tem muito conteúdo ao final, olha só, 100 problemas e 300 respostas bíblicas. Aquela parte, né? Sinto-me angustiado, o que posso fazer? Então, as referências bíblicas para estar auxiliando o discípulo, que muitas das vezes passa por tantas e tantas dificuldades, né? Então, promessas de poder para resolver os seus problemas, um estudo bem legal também, mais ou menos igual aquele outro recurso, né? E no final a gente tem um vocabulário básico, né? Para trazer a explicação aí de alguns temas que foram trabalhados aí nas notas de estudo. A gente tem aqui também a linguagem simbólica das escrituras, é um outro estudo, tudo voltado para o discipulado, as alianças na Bíblia. Então tem uma parte teológica aqui também, nomes e títulos de Jesus na Bíblia. Então vocês percebem que tem muito conteúdo, a visão sinótica dos 4 evangelhos. Então ela tem muito estudo, tá? Isso aqui é uma harmonia dos evangelhos que ela tem também, informações especiais sobre os evangelhos, anos, meses, dias e horas, o calendário do Antigo Testamento, tabelas de pesos e medidas, a biblioteca do discípulo. Então aqui a gente tem algumas obras também legais para consultas, saiba mais sobre profetas, outro estudo legal, índice de quadros e uma concordância bíblica abreviada, tá bom? Então esses são aí os recursos da Bíblia do discípulo no final. Então, de uma forma geral, pessoal, eu vejo a Bíblia de Estudo do Discípulo mais completa e mais aprofundada, tá? É uma Bíblia mais voltada para trabalhar as doutrinas cristãs e a teologia de uma forma prática, de uma forma entendível, dentro do âmbito do discipulado. Já a Bíblia do discípulo ela vai trabalhar mais a parte prática, tá? Ela não vai focar tanto na questão doutrinária, na parte prática do discipulado. Então são duas ferramentas diferentes, com propósitos diferentes, e as duas juntas vão agregar muito aí para vocês, tá bom? Que Deus abençoe, espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima
publicação, a próxima postagem, se Deus assim quiser.